Shalom, meus irmãos, que a paz atenta seja com todos. Voltamos mais uma vez. Eu voltei cabeludo, vou varrer o cabelo, soltou. Não liguem. Mas vamos lá, nosso ideal aqui é falar sobre a verdade, como ela é, exatamente como ela tem sido, como ela é para ser exposto, e muitas pessoas não estão expondo como ela é. Então vamos fazer nossa oração, o Shema Israel, para nos abençoar nesta manhã. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad, Vayetad Shema Eloah, Avka Lebabak, Avka Nafsh, Avka Meodak, Vayodbar Elea Shanuki, Ansabak Ayon Lebabak, Ushenetima Timalut Alyedek, Vayotatafot Benek, Ukatatima Mazuzot Betwal Sharek. Louvado seja o Eterno Deus em nossa vida, em sua vida e em todo o contexto da nossa realidade. Vamos amar nossos estudos, essa é a terceira parte do vídeo, sobre a questão dos problemas do Novo Testamento, do assim dizer livro sagrado, chamado Bíblia, né? Não se preocupe, que eu tô correndo porque tá calor só e está correndo aqui, escorregando este óculos, meus irmãos. Olha só, eu tenho em minhas mãos aqui um estudo muito bom para a gente estudar hoje, sobre problemas no Novo Testamento. Problema no Novo Testamento. Além daquilo que a gente já conhece, temos outros problemas aqui. Primeiro, a grande maioria dos cristãos, que se assim professam, ao autodefine como tal, não conhecem como vou dizer, as irregularidades, né? As irregularidades que existem no conhecido conjunto de livros que forma a segunda parte da Bíblia e que é chamado de Novo Testamento. Como eu já falei para ele, esse negócio de testamento é só para quem já morreu ou deixou alguma coisa, e aqui não foi deixado nada. Então vejamos apenas alguns detalhes das anomalias que existem na Bíblia. Primeiro, vou ler um para você aqui, ó. O Novo Testamento é o conjunto dos 27 últimos livros que compõem um livro chamado Bíblia, que foram, no caso, escritos depois do nascimento do Nazareno, né? Que no caso o termo Bíblia ou Biblos, né? Foi Tertuliano que colocou esse nome de Bíblia, ou Biblos, lá no ano 160 a 220. Quem o designou com este nome de Bíblia foi Tertuliano, um católico. Tá? Está formado pelos evangelhos, tipo Atos, as epístolas de Paulo e também um livro místico do Apocalipse, que eu já falei para vocês. Né? Então, olha só, o Novo Testamento ele foi escrito quase todo em grego. O grego kaine ou koine, mas se pronuncia kine, se escreve koine e se pronuncia kine, certo? Um grego diferente do que é falado hoje lá, né? Que é falado hoje entre os gregos atuais. Foram simplesmente cartas e documentos escritos para animar e fortalecer a igreja cristã primitiva. Então o que aconteceu? Os escritos foram de natureza prática e planejadas. Para quem? Para cobrir as necessidades presentes em cada congregação para onde eles eram enviados para poder mandar um suposto evangelho. Foram escritos também, provavelmente, entre os anos 140 a 195, que foram escritas algumas coisinhas. No século II, as ideias de Marcião, que afirmava unicamente o Evangelho de Lucas. Eita, a formiga caiu aqui hoje, as formigas são assim mesmo, basta um pezinho que elas, tipo assim. Ou seja, que afirmava unicamente o Evangelho de Lucas, e as 10 epístolas de Paulo, que tinham uma suposta origem divina, e do montanismo, que pretendiam introduzir como livros santos escritos de Montano. Então, que fizeram o quê? Eles apressaram, né, a determinação do canon do Novo Testamento. O que aconteceu? Não foi senão até o Sínodo de Roma do ano 382, sob o pontificado do Papa Damaso I, no caso, que a Igreja Católica, estou lendo aqui, que a Igreja Católica instituiu o canon bíblico com a lista do Novo Testamento de Santo Atanásio, de Alexandria, ou seja, os livros do Antigo Testamento da versão da Septuaginta, e posteriormente os concílios regionais de Trento, de terceiro de Hipona, né, de 397, ou o terceiro de Cartago de 397,
e o quarto de Cartago de 419, dos quais participou Santo Atanásio, ou melhor, Santo Agostinho. Eles sancionaram definitivamente tal canon que foi reafirmado no concílio da Contra-Reforma, o de Trento, no caso, entre 1545. Certamente esses concílios eram católicos e obviamente, meus queridos irmãos, obviamente esse Novo Testamento que os protestantes e as demais denominações utilizam e apoiam, lógico, tem seus livros selecionados a dedo por um grupo de católicos. Existem muitos outros evangelhos e livros que não foram incluídos no Novo Testamento porque não foram considerados inspirados. Esta escolha foi feita pelos primeiros bispos católicos e que rejeitaram os livros que não se encaixavam em seus interesses particulares e que não mostravam um Jesus divino, mas como um simples humano. Então, eles fizeram a história de um Jesus humano, carpinteiro, mas viram que não tinha nada a ver com o divino e sabia que não ia bombar na vida deles lá. Então resolveram fazer o quê? Fizeram fazer os dois Cristos, fizeram o carpinteiro e fizeram o divino, tá entendendo? Formularam ali uma história bem longa. Eu tenho alguns evangelhos apócrifos, claro que não incluído no Novo Testamento pela Igreja Católica. Eu tenho que Abigar, quinto dia dessa, Alógenes, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Bernabé, Evangelho de Ayrton, Evangelho Apócrifo da Galileia, Evangelho de Aquário, Evangelho de Judas, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho grego dos egípcios, Evangelho árabe da infância, enfim. Se eu for falar aqui do vídeo todinho, não quero perder tempo falando isso. Mas eu tenho aqui em minhas mãos vários evangelhos. Né? Tem Apocalipse de Daniel, tem Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Gnosticismo, Atos de Pedro, Liber Infantum Salvatore, ou seja, Evangelho Secreto de Marcos, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pseudo Mateus, Evangelho de Nicodemo, também chamado de Atos dos Pilatos, no caso Acta Pilati, que em grego, Evangelho de Pedro, Proto-Evangelho de Santiago, Evangelho de Thomas, tá entendendo aqui? Evangelho de Valentim, ou Evangelho chamado Evangelho da Verdade, e outros apócrifos, tipo o Apócrifo de Daniel, que eu já falei. Então, como se decidiu que esses livros eram sagrados? Como eles se decidiram que livros incluir? Olha só, eu tenho aqui um comentário que fala o seguinte: não foi Pedro, nenhum dos apóstolos, que decidiu, porque já tinha morrido há muito tempo, quando a igreja tomou a decisão final de que quais livros incluir no canão. Foi uma decisão tomada por um concílio católico alguns séculos depois do Nazareno. E usaram vários pontos-chave para decidir sobre cada livro e se incluir isso ou não. Ou seja, isso aqui é uma carta da Igreja Católica, dizendo, Cartacus de Católico, ou seja, a carta dos católicos, que fala que eles dizem que eles decidiram qual evangelho colocar, qual livro seria sagrado e qual não seria, entendeu? Qual não seria, vamos desculpar você, vai vir essa escuridão, é porque a nuvem passa e escurece aqui. Então, se foi escrito por um apóstolo ou alguém muito próximo ao apóstolo, o livro que veio do tempo dos apóstolos e da igreja mais primitiva, que continha as supostas, os ensinos e a sã doutrina que estava de acordo com as crenças ensinadas pelos apóstolos e não contradizia os livros canônicos, eu pergunto, se foram eles, tem certeza? Então por que está tudo errado? E por que tudo está errado? Se a maioria das igrejas o viu como escritura sagrada, como inspiração divina, se o próprio livro se declarasse inspirado por Deus, isto é incrível, se o livro declarasse que ele próprio era inspirado, o considerava inspirado. Os livros que quase não foram incluídos, tipo 2 Pedro, é um estilo muito diferente de 1 Pedro. Judas, por citar um livro fora do canão do Antigo Testamento, né? Do canão do Antigo Testamento. Então, Judas cita um livro de Enoque, mas não é levado muito a sério. Tiago, por exemplo, Tiago, por ser principalmente do interesse dos judeus messiânicos e não dos gregos, e também por ter uma contradição com as ideias da graça de Paulo. Então, se você lê o Tiago, tem uma briga de confusão bem doida ali, que ninguém sabe o que é quem. Segundo e terceiro João, né? Por serem muito contos e também não é de tão interessante, no interesse universal, muito focado em assuntos mais pessoais.
Então, vamos ver que livros são esses. Tem essa importância de vir nesses livros aí, por quê? Por quê? E aí, como é que fica? Segura que, por incrível que pareça, hoje as epístolas de Paulo e os demais eram só cartas com as quais ele se comunicava com outras pessoas. Onde é que uma carta pode ser inspiração divina? Onde é que uma carta pode ser inspiração divina? Me digam. Né? O que eu saiba, cartas não são apenas cartas, são sentimentos, não são inspiração divina, são inspiração humana, sentimentos humanos. Outra coisa que eu tenho aqui também, né? Será que a correspondência entre os primeiros apóstolos era ampla e devia existir centenas de cartas? Onde está o resto dessas cartas? Porque não foi incluído no canal do Novo Testamento. E outra, se apressassem hoje em dia cartas novas, seriam incluídas? Será que se a igreja lançasse a verdadeira história, como essa que eu estou contando, sobre a igreja romana, o que será que você, que acredita que existe um Salvador, filho de uma divindade, como ficaria você? Porque a igreja católica, ela abertamente, declaradamente fala que foram eles que criaram o Nazareno. E provas eles têm até demais. Olha só, a igreja de cada cidade, ela tinha uma lista diferente de livros. Tinha feito de livros canônicos. A lista era mais ou menos parecida, mas não eram iguais. Em cada igreja era mais fácil aceitar os livros que tinham recebido diretamente do autor que os que andavam circulando por aí. Até os próprios estudiosos cristãos, eles admitem que a escrita dos livros que constituem o Novo Testamento não foi feita com tanto cuidado como fizeram os judeus com a Torá e o Taná. Eles escreviam rapidamente e com erros. E às vezes eles tentavam, vou dizer, corrigir os erros na Bíblia, coisa que acreditavam, digo eu, que estavam equivocados. Nos manuscritos mais antigos, por exemplo, é por isso que surgem variantes dentro dela, ou versões diferentes das mesmas escrituras. Como alguém pode pensar em inspiração divina com todos esses problemas e irregularidades que existem dentro dessa Bíblia aí? Tanta mentira. Como é que alguém pode dizer que esse livro pode ser divino? O próprio Lutero. O próprio Lutero, fundador do protestantismo, primeiro daquela época, né, pôs em dúvida a autenticidade de 7 livros do Novo Testamento. Tipo, as epístolas aos Hebreus, a epístola de Tiago, segunda epístola de Pedro, segunda epístola de João, terceira epístola de João, epístola de Judas e o livro de Apocalipse. Ou seja, Lutero, ele duvidava, né? Lutero, ele duvidava que fosse inspirado e também de sua autenticidade. Lutero não acreditava. Ele lia, mas não acreditava. Não acreditava. Além disso, como eles estão tão seguros de que o resto dos livros, como é que eles estão tão seguros que o resto dos livros que foram declarados apócrifos não são verdadeiramente inspiração divina? Porque um simples, porque um simples humano se encarregaram de decidir que livro era inspirado ou não. Porque no Conselho de Nicéia, no Conselho de Trento, eles decidiram a mariolatria, né, sobre a virgindade de Maria, sobre o nascimento do Nazareno, que livro colocar, o que livro não colocar. E essa Bíblia que você tem, ela é um livro apócrifo, um livro inventado. Olha só, eu tenho aqui minha mão aqui, que diz o seguinte, de Crismon, ele fala o seguinte: o cristão de hoje é cristão só porque o imperador Constantino I, que foi o sacerdote superior da religião mitraica até sua morte, estava interessado em criar uma unidade nacional para facilitar o seu governo. E para fazer isso, se envolveu na disputa entre grupos cristãos sobre o arianismo, invocando o primeiro concílio de Nicéia. Este concílio produziu o credo niceno e desta maneira nasceu o cristianismo, que os cristãos de hoje dizem professar. Ah, eu sou cristão. Filhinho, olha, vai na tua cabeça. Você segue aqui o que o imperador Constantino botou. Você é um arianismo. Você segue as doutrinas que foram postas por esse povo aqui. Constantino, ele combinou algumas diferenças entre o cristianismo ortodoxo e o seu principal competidor, a religião oficial do Sol Invicto, por exemplo. Ele mudou a celebração do nascimento do Nazareno para o dia 25 de dezembro, porque nesta data era a celebração do nascimento de Mitra, né? Mitra, Baco, Dionísio, assim como a data dos festivais do solstício de inverno, tais como Saturnália. Além disso, Constantino,
instituiu o uso do símbolo Krihon, ou Crismon, representativo do cristianismo, com aquele solzinho na cabeça aqui de trás, né? Pois é, por isso eles, mas ele é o sol da manhã, estrela da manhã. Isso tudo é paganismo. Tudo isso é paganismo. A farsa do Nazareno, a cada dia que passa, ela está sendo desmascarada. Dá sim. A lenda popular diz que Constantino I, era cristão, entretanto ele nunca foi cristão. Constantino nunca foi cristão, né? Nunca repudiou, dizem que Constantino, ele nunca repudiou, como dizer, a sua posição de sacerdote de Solo Invicto, ou seja, de Mitra. Ele morreu pagão. Mas aí a igreja publicou nas suas cartas dizendo que Constantino tinha se convertido ao cristianismo. Não, convertido. Ele estava morrendo e a igreja aproveitou da situação e saiu espalhando para todo mundo que Constantino tinha se convertido ao cristianismo. Só que não. Olha só, como suspeitadamente se disse depois por ele, por padres das igrejas cristãs posteriores, o que é impossível de verificar porque Constantino ele deixou algumas documentações, mas está com a igreja católica e eles não vão liberar nem para mim e nem para você. Ao que parece, a Bíblia, o que o crente lê, que o cristão lê no dia a dia, não é tão inspirada dessa forma quanto se pensa. Existiram muitas mãos envolvidas e muitas alterações e mudanças que certamente não vêm na mão divina. Suponhamos que aqui, um bispo católico chega, tu acredita que este livro é inspirado? O outro diz, não sei. E tu o que acha? O outro vem e diz, bem, se quiser, colocamos. Aí vem o outro e diz, porém, existem algumas contradições. O outro diz, não importa. E simplesmente a gente elimina ela. Além disso, o conteúdo desse livro nos favorece. E o outro bispo vai dizer, está aprovado? E todo diz, está aprovado. Pronto. Acaba-se de tornar-se inspirado. Então, foi assim o Conselho de Trento. Uma visão geral e histórica estabelece que o Novo Testamento ele foi escrito durante os primeiros 4 séculos depois da história do nascimento do Nazareno. Com uma matéria, aliás, com uma maneira de universalizar a incipiente mensagem cristã, se investiu as escrituras de tanta autoridade que o tempo, com o tempo que ninguém mais pôde, vou dizer, ninguém quis questionar. Ou seja, passou tanto tempo que as pessoas têm medo de questionar. Eu questionar, falar mal, por quê? É pecado, eu vou falar mal da palavra divina. Que divina? Que palavra divina? De quem? Palavra de quem? Fica como? Tenho um aqui na minha mão que diz o seguinte: porém, há muitos problemas com o Novo Testamento. Cada evangelho é uma obscura mescla de fatos, rumores, lendas e mitos que haviam sido submetidos às inumeráveis traduções, alterações e redações. Você vê que tem Bíblia atualizada, revisada, chafurdada e em vai. A emergente igreja cristã, ela se desenvolveu no mundo romano. A fim de quê? A fim de atrair seguidores, os pais da igreja tinham que competir não só com uma diversidade de crenças pagãs, mas também com as suas próprias crenças judaicas, ou seja, com as próprias crenças judaicas, porque a igreja sabia que o povo de Israel estava lá presente. Então, para eles competir com o povo de Israel, eles tinham que fazer um livro parecido, baseado ali naquilo que eles achavam real, para dizer que, aqui o Jesus ele era judeu, ele não sei o que, tal, a história é baseada na Judéia, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Primeiro que o Nazareno, ele tinha que ser algo mais que, vou dizer, que um simples profeta. Pense o que significa para a cristandade achar os ossos do Nazareno. Já pensou? O cristianismo gira ao redor do Nazareno, morrendo na cruz. Ele só sabe pegar na cruz. Ele morreu por ti, ele vai te salvar. Só sabe pegar essa parte aí. O que acontece? Essa da morte e também da ressurreição, né? Ressuscitando e ascendendo aos céus. O foco desse povo é esse. Não há cadáver, não há corpo. Essa crença é questão de fé. E a fé e não os fatos as define assim. Então, assim, eu tenho fé
que eu vou ser curado porque eu estou tocando uma estátua de fulano, né? Eu tenho fé nisso, fé naquilo, fé naquilo outro. E as pessoas têm fé nisso, mas não têm fé no Criador, que não precisa ter estátua, não precisa ter nada, mas acreditam em certas coisas. Se existia um homem chamado Nazareno, Jesus, como os cronistas do Novo Testamento não saberiam nada da vida dele? Considere só o dilema, o dilema do idioma, ou seja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, e todas as fontes, se é que existiram, estariam em aramaico. Depois a questão da própria fonte. Como é que fica? E a fonte que vem da onde? Mateus e Lucas, por exemplo, falam da tentação do Nazareno no deserto, mas o Nazareno estava só, por isso aconteceu. E sobre também a oração do Nazareno no horto de Getsêmani. Lucas diz que a fez depois de afastar-se de Pedro, Tiago e João, a distância de um tiro de pedra. Quando o Nazareno regressou, encontrou seus discípulos dormindo, e imediatamente foi preso e depois crucificado. Não há nenhuma menção do Nazareno dizendo uma palavra sobre a oração no horto ou sobre a tentação no deserto. Não tem. Entretanto, conhecemos ambas as coisas com todos os detalhes. Eu pergunto, como é que alguém sabe detalhadamente como aconteceu se ninguém estava no deserto da tentação, só ele e o diabo? E não há nenhum texto, meus irmãos, contando que isso aconteceu. Como é que fica? Se os discípulos estavam dormindo ferronhamente, como é que o discípulo sabia que ele chorou sangue? Já pararam para se perguntar? Todos os evangelhos falam de um discípulo que foge diante da prisão do Nazareno. E no entanto, conseguem detalhar relato da crucificação dos 4 evangelhos. Como é que ele faz isso? Se eles fugiram, como é que os 4 evangelhos falam detalhadamente se os caras não estavam nem com ele? Não é porque foi várias pessoas contando, várias pessoas falaram. Não. Depois me mostra o texto do pessoal dizendo isso. Cadê o texto? Vocês vão ver um monte de explicação sem noção que existe dos evangelhos para poder justificar a coisa que nunca existiu. Aqui eu tenho minha mão o seguinte. Vou fazer algumas perguntas aqui. Como os escritores dos evangelhos ficaram sabendo o que fizeram os soldados Romano, Pilatos e Simão? Os fiéis diriam que foi por inspiração divina. Mas o certo é que esses 4 evangelhos, supostas palavras do Eterno, eles se contradizem. Muito mais do que concordam, eles brigam entre si. Agora, por que um Deus permitiria semelhante confusão que detona a sua própria credibilidade? Será que esse Deus aí que o pessoal está adorando aí, acho que é meio confuso. Porque como é que ele diz que essa palavra é verdade se tudo que está escrito ali é contraditório? Há uma briga terrível. Fica como isso aí? Para e pensa, fica como? Porque todos os evangelhos falam disso aqui. Mas nenhum dos evangelhos concordam com o outro. Por exemplo, aqui. Existe alguma das contradições mais claras que se iniciou com o livro de Mateus e Lucas. Estes são os únicos que dizem algo sobre o nascimento do Nazareno, sua ascendência, e entram em conflito nisso mesmo. Por exemplo, Mateus diz que Jesus era um aristocrata que descendia da linhagem de Davi e pertencia à linhagem de sucessão real. Só que Lucas está de acordo sobre Davi, mas indica uma linhagem mais humilde, carpinteiro. Marcos criou a imagem de um carpinteiro pobre. O nascimento do Nazareno é igualmente contado desde perspectiva diferente. Lucas diz que foi visitado por pastores. Mateus diz não, chama essas pessoas de magos, homens insábios. Mas foi visitado por magos. Não, os evangelhos não dizem a mesma coisa. Aqui também Mateus diz que a família era acomodada e vivia em Belém, onde nasceu Nazareno. Não em um estábulo, mas em uma casa. E aí, como é que foi? Nasceu no estábulo ou foi numa casa? Mas é na crucificação onde aparecem as maiores contradições mesmo. Por exemplo, João diz que foi no dia antes da Páscoa. Os outros 3 falam no dia seguinte. Lucas descreve o Nazareno como um homem manso, um cordeiro. Mas Mateus diz que não, que ele não veio trazer paz, mas espada. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer homem violento. Que Salvador é esse que traz essa armação? Mateus e Marcos dizem que suas palavras foram: Deus meu, por que me abandonaste? Só que Lucas diz o contrário. Não foi isso que ele disse, não. Ele disse o seguinte: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Mas João disse que não, também não foi isso, não. Lá ele disse o seguinte: está consumado. Só foi isso que ele disse. E aí eu te pergunto: o que foi que ele falou? Deus meu,
Pai entrega em tuas mãos o Espírito, ou está consumado. Por que os supostos sagrados evangelhos não falam justamente a mesma coisa? Aqui, por exemplo, a ressurreição. E a ressurreição? Ela está cheia de contradições. Cada evangelho ele tem versões diferentes sobre quem acudiu à tumba, sobre o que aconteceu ali, e nem mesmo os dias da semana estão corretos. E quanto às aparições do Nazareno, depois da ressurreição, nenhum concorda com o outro. Né? Esse Deus que é inspirado por muitos deveria pelo menos ter se mostrado razoável, coerente com a sua palavra. Mas esse Deus que o pessoal tem, esse Deus triuno que esse povo adora aí, não está pensando direito. Está entendendo? Infelizmente. E quantas aparições dele? Olha, as contradições sempre estiveram ali, desde o começo, e amplamente ignoradas. Nos tempos antigos, pela razão que raramente os 4 evangelhos aparecem juntos. Em vez disso, fizeram o quê? Eles foram disseminados individualmente por toda a cristandade, funcionando melhor uma lenda em lugar da outra, ou seja, elas separadas. Porque se botasse junto, meu amigo, seria um sarapatel daquele bem, né? Ou seja, os primeiros cristãos ele acreditavam que Jesus regressaria logo e que o mundo acabaria de modo que não viram necessidade de escrever mais nada. Porém, depois de 50 anos, como o Salvador ainda não tinha retornado, tornou-se importante comemorar a vinda dele, como eu não sei nem com motivo. Foi então que se escreveu o primeiro dos evangelhos, o de Marcos. Mateus e Lucas vieram depois, ao redor do ano 80 de nossa era. João chegou muito mais tarde, quase no final do primeiro século, ou mesmo depois. Por isso ele é tão diferente dos outros 3. Aí eu pergunto, se é um livro sagrado, esses caras têm que contar na mesma, não interessa o tempo que leve. Por então a Torá é escrita exatamente como aconteceu, já o Novo Testamento não é. O que os cristãos fizeram finalmente, foi separar-se do passado. Chamaram uma metade da Bíblia de Antigo Testamento e a outra metade do Novo Testamento. Né? Um para os judeus, um para Israel e outro para os cristãos. Ou seja, as 12 tribos de Israel do Antigo foram substituídas pelos 12 apóstolos. Olha a armação. Pelos 12 apóstolos. Pagãos e crentes, judeus, foram o quê? Integrados e modificados. O Nazareno, através do escrito do Novo Testamento, cumpriu as supostas profecias do Antigo, demonstrando com isso uma pretensão messiânica. Gente, ele cumpriu as profecias, está lá, tudo que está no... por favor, gente, não está como ignorante. Dizer que ele cumpriu o que aconteceu na Torá e no Taná, aí é sacanagem. Sacanagem mesmo. Aqui também diz o seguinte, que um pacote de embalado e uma mensagem adaptada para o público certo. Tudo o que permitiu o cristianismo dominar completamente o mundo ocidental foi esse saco de Babilônia aí. Um saco de Babilônia, uma Babel completa ali. Ou seja, eles fizeram tudo para que você caísse nessa cilada, e com certeza você que caiu. Muitos caíram um dia, mas hoje estão sendo libertos. Estão enxergando a verdade como ela é. Justamente. Agora eu te pergunto, você sabe o que é uma interpolação? Você sabe o que é uma interpolação? Você sabe o que é uma alteração de texto pela inserção de palavras ou frases? Se liga no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o que é uma interpolação. Aí você vai entender e você vai descobrir aonde estão esses erros dentro da Bíblia mais do que você já está observando. Então eu te agradeço por mais uma vez estar conosco. Que o Eterno Israel te abençoe, te purifique e shalom na próxima aula.